Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um KIC Porque hoje, como é um convidado especial, um amigo querido, já de longa data, né, Dr. Richard Robadey? Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar de um tema muito interessante. Quem agradece sou eu. Parabéns pelo espaço, muito lindo aqui para receber, né, os convidados. Marina que fez. Parabéns, Marina. Marina que fez. E realmente bacana, e eu acho que... Eu te conheço há bastante tempo, né, Leon? É verdade. E você é uma pessoa que sempre foi à frente do tempo, né? E isso aqui é prova disso. Um evento como esse, uma oportunidade como essa, de conversar, e sempre temas atuais, alguns polêmicos, alguns pontos polêmicos aqui e ali, mas é a sua cabeça, isso aí. Tá sempre à frente. Parabéns. Obrigado pelo convite. Que isso, tamo junto. A ideia de trazer o Richard hoje para vocês, pra gente poder bater um papo, é de já trazer um assunto muito relevante para principalmente você, cirurgião, que é sobre medicina hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, uma das principais questões de intercorrência. Quem não sabe, Richard é cirurgião plástico, altamente especializado. Foi meu aluno. Isso aí você começa a denunciar a idade, né? Aí você começa a falar que está passando o tempo, né? Foi meu aluno. E assim, ele não é somente altamente especializado naquilo que faz, mas uma cabeça, ele fala que eu sou à frente ao tempo, né? Não, ele é uma cabeça incrível. E ele começou a fazer um termo que eu gosto muito, de um termo em empreendedorismo que você usa bastante hoje, que é pivotar. Que pivotar é você mudar de... Tá indo para um lado e você decide aproveitar uma oportunidade e ir para o outro lado. Eu acho isso bastante interessante. Ele criou um negócio sobre questão de medicina hiperbárica. Conversou comigo na época, falei, tem certeza? Tem, Edmar, vamos fazer assim, assado. E impressionante como o negócio cresceu, ganhou corpo e tem ajudado muitos profissionais. Já como foi essa experiência? Assim, eu quero saber do início, a ideia. Da onde isso veio? Foi uma dor própria? Como surgiu essa ideia de pivotar para esse negócio? A inquietação. Na verdade, foi sim, eu aprendi na dor, né? A hiperbárica é um tratamento, né? A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento já muito antigo. Uhum. Não tem nada de novidade em termos da fisiopatologia que envolve o tratamento, não tem nenhuma novidade. Ela é até mais antiga que a própria molécula do oxigênio. Boa. Mas o que mudou recentemente é a capacidade que nós hoje temos de levar o paciente para uma câmara com níveis de segurança muito bons, né, muito altos, e essa tecnologia se facilitou, né, você colocar um paciente por vez para o tratamento. Quem já teve a oportunidade de conhecer as câmaras hiperbáricas, você tem dois tipos de câmaras hiperbáricas. Um que você coloca várias pessoas, que é chamada multiplace, e várias pessoas compartilham aquele ambiente e fazem o tratamento. E agora, eu acho que acaba sendo uma evolução, principalmente para nós que trabalhamos dentro da cirurgia. Nós temos eventualmente pacientes que estão ali submetidos a processos com inflamação, infecção. Então, a privacidade, a capacidade de individualizar o tratamento com a câmara monoplace, isso hoje é fantástico. Eu acho que isso deu um up, deu uma capacidade de ampliar o horizonte da hiperbárica, né? E maior aceitação também por parte dos médicos que indicam, e maior parte também uma aceitação pelo conforto dos pacientes que vão ser submetidos ao tratamento. Então, assim, isso surgiu na minha vida. Eu pensei justamente para o meu paciente, né? Uhum. A minha atividade profissional numa cidade menor, de menor porte, né? Friburgo, uma cidade que não tinha tratamento hiperbárico. E eu, vez por outra, sentia necessidade, né? Principalmente com os novos trabalhos falando de prevenção, de você ser capaz de prevenir problemas no seu dia a dia, né? Com o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Então, foi aí que surgiu para mim a ideia de começar um serviço. Quando eu comecei o serviço, era só para os meus pacientes. E vi que muitos colegas começaram a se interessar e indicar, né? Inclusive colegas da mesma área na minha cidade. E recebi pacientes de outros colegas e a gente discutia, conversava. E, Limar, a verdade é que me deu tanto trabalho fazer, né, uma clínica para mim, para os meus pacientes, que eu falei, bom, isso só vale a pena de fato se isso virar business, né? Se eu abrir essa clínica
e ajudar outras pessoas e prestar o serviço para outros pacientes e pacientes de outros médicos, hospitais, né? E foi assim que surgiu. Aí você está se perguntando em casa, Mark, eu não estou entendendo nada. O que o Dr. Richard está falando sobre isso? Meu amigo, olha qual é o nome do podcast. KIC por quê? Por que eu estou falando disso? Vou te explicar, como o Dr. Richard já deu a dica aqui. Prevenção. Aí você fala, eu trabalho com o quê? Direito médico. E eu trabalho especificamente com prevenção de processos. Bacana? Isso está fácil. Então, o que nosso trabalho tem a ver? Qual é o elo, o link de ligação? Por que ele está aqui? Porque vocês reparem que quando a gente vai começar a tratar um paciente, explicando para eles que a gente faz isso no termo de consentimento livre esclarecido, sobre intercorrência, complicação, quando você já trabalha e associa isso a uma forma de tratamento dessa complicação, olha, quando te der pode dar uma necrose, mas não se preocupe, que se der uma necrose, o tratamento é esse. Você pode ter uma cicatrização ruim e gerar uma cicatriz hipertrófica, também não se preocupe, o tratamento é esse. Se a sua cicatriz não fechar ou tiver dificuldade para fechar, não se preocupe, porque nosso tratamento vai ser esse. O que eu estou fazendo com isso? Estou melhorando a informação, estou estabelecendo uma relação médico-paciente mais forte, estou mostrando conhecimento e autoridade e estou tranquilizando o paciente antes do problema. Eu sei que o paciente vai esquecer isso depois, porque ele está muito focado com o resultado da cirurgia, ainda mais se for cirurgia plástica. Mas quando eu lembro ele isso, eu tenho isso no meu termo, e mais importante, tenho isso no meu protocolo, vocês percebem como o tema agora, ele se linka um ao outro. Porque eu sei que eu tenho um lugar para onde ir, eu sei como eu vou levar, eu sei como chega, e eu sei que vai ser tratado e o paciente tenha uma luz no fim do túnel, que é aí que desgasta a relação. Óbvio que tem muito mais coisa sobre isso. Tem que entender a ansiedade do paciente. Eu, como profissional de saúde, tenho que saber como tratar a ansiedade do paciente. Muitas vezes o profissional fica irritado e manda o paciente para aquele lugar e arrebenta com a relação. Então, você tem vários outros conceitos. Nesse ponto, que para mim é assim, quando o Richard começou a começar esse projeto e começou a avançar, é exatamente como ele disse. E esse é o conceito novo do empreendedorismo. O empreendedorismo é óbvio que tem a ver com ganhar dinheiro, mas não como causa, como consequência. A causa é você ajudar as pessoas. A causa é você ajudar não só pacientes, mas médicos que muitas vezes não sabem o que fazer e não têm a quem recorrer. Quando esses profissionais chegam, como é que eles chegam hoje? Eu sei que no início chegaram pelo seu relacionamento. Como é que isso mudou? Como é que você virou referência? Como é que eles chegam hoje a você? Eu acho que, como eu falei, a gente saiu de uma fase de um serviço para beneficiar, né, meu paciente próprio na minha cidade, lá em Friburgo. Saímos para um business, saímos para um modelo de atenção, né, à saúde, onde a gente pensa o seguinte: a gente está atendendo o paciente que tem algum tipo de lesão de difícil cicatrização. Alguma coisa aconteceu que esse paciente está cicatrizando mal, ele está respondendo mal a uma doença ou uma cirurgia, né? E, Elimar, que eu vejo hoje, a gente aqui vai ter aqui uma ponte, né? Às vezes eu vou passar para o lado do profissional médico. Sim. E às vezes eu vou passar para o outro lado do empresário. Normal, irmão. Normal. Você é os dois, pô. Então, a gente vai ter não digo conflito, mas vamos ter essa dicotomia. Sim. Então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista empresarial, como é que a clínica, ela hoje, ela saiu daquele modelo, daquele início, como você falou, de amigos que conhecem o trabalho da clínica e vão indicar. Eu acho que é uma cultura que tem que ser mudada, que tem que ser repensada. Hoje, quando um profissional de saúde tem uma complicação, a primeira coisa, a tendência, né, nossa, de profissional de saúde, é segurar, esconder. É isso, né? Você falar isso, esconder, e não aí falar a gente pra ninguém, não ninguém divide sabe. a responsabilidade. Você simplesmente coloque, se você puder esconder, olha, fica quieta aqui, vou cuidar de você. Se puder levar para casa a paciente ou o paciente, você leva para tua casa, né? Então, eu acho que é justamente isso que tem que ser trabalhado, tem que ser mudado, e a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso antes, e você me chamou a atenção para isso. Você acabou de falar agora de termo de consentimento. Se isso for previsto, se for pensado, é claro que o percentual de complicação é baixo, e a gente espera, sonha que continue baixo, que seja baixo. Talvez não continue com tanta gente fazendo a mesma coisa, sim, com tanta gente às vezes não tão bem treinada como deveria ser, né? Tanto no meio médico como no meio não médico, né? Então isso
traz uma certa aura assim, de preocupação, mas nós estamos aqui justamente para discutir isso, né? Isso. Então, assim, a ideia é que o profissional, uma vez que ele tenha uma dificuldade com um paciente, que ele divida isso. Ele vai dividir com a assessoria jurídica dele, porque ele já vai ter pensado nisso antes do problema acontecer. Ele vai, dentro da clínica dele, né, fazer a prevenção disso, estudar como é que isso vai ser gerenciado dentro da clínica e está dentro daquilo das nossas propostas que nós já conversamos. E, por fim, ele vai ter uma equipe de apoio com expertise no treinamento em complicações, que é justamente a proposta da clínica. E que não vai jogar contra ele, né? Não vai jogar contra ele. Porque quando você leva... Muitas vezes, quando esse paciente vai para outro médico ou outro profissional, o cara, para captar o paciente, joga contra o profissional. É um dos fatores que mais gera processo, é o próprio profissional. É o outro querendo captar o paciente do coleguinha, falando mal do coleguinha. Só que não sabe que isso uma hora volta. Enfim, porque é um ciclo, isso uma hora volta. Então você ainda tem isso, né, como vantagem. A equipe, ela é altamente treinada, porque é uma equipe que já conhece cirurgia plástica antes mesmo da existência da própria clínica de oxigenoterapia hiperbárica. É uma clínica que não tem dono, a clínica todo mundo, todos somos donos dela. É uma clínica hoje equipada com consultórios que o médico que está enviando o paciente, vários colegas já experimentaram, vários colegas já conheceram e já testaram isso. A clínica ela está lá, ela tem esse consultório que tem condições, por exemplo, de fazer pequenos procedimentos. Né? A gente sabe que no meio de uma complicação você pode ter uma pequena crosta. Essa crosta, ela, por exemplo, ela pode romper e fazer uma decência, evoluir com uma decência em questão de horas, dias, né? E você tem lá recurso para isso, com uma equipe treinada e melhor, assim, eu acho que o grande diferencial do que a gente está propondo é uma clínica que tem câmaras individuais, ou seja, o seu paciente não está exposto a intempéries, ou seja, você não tem... isso não é para proteger a própria sanidade mental do paciente. Que vai com uma contar desgraça do outro, na câmara coletiva, um conta desgraça do outro, né? Passa tempão lá. Exatamente. E cada um tem um problema. Você não sabe do lado de qual problema o seu paciente está. Às vezes você tem um problema pequeno e esse problema pode amplificar. E às vezes não estamos falando de problema. Se eu quero evitar o problema, a gente tem a possibilidade de fazer prevenção. Isso já é realidade e já é literatura médica. Não estamos aqui falando de negócio agora. Vamos passar para o outro lado da ponte. Vamos passar para o lado do profissional médico. A gente já tem evidência, já tem trabalho com nível de evidência relativamente considerável para dizer que a oxigenoterapia hiperbárica pode diminuir o número de problemas. E isso é engraçado porque quando a gente analisa, é óbvio que a gente está falando sempre... Tem um negócio, que é a parte, de novo, ajudar as pessoas e, obviamente, ser remunerado, bem remunerado por isso. Tem essa parte. Eu tenho um ditado que um amigo meu fala, que se você quer ser milionário, você tem que curar 1 milhão de dores. 1 milhão de dores. E se você quer ser bilionário, você tem que curar 1 bilhão de dores. Então, você tem, obviamente, isso. Você tem a parte da cura, você tem a parte do serviço, de ajudar. E você tem a remuneração em função disso. Mas, quando esse profissional procura a fragilidade dele, do profissional que eu estou dizendo, tá? Dele conseguir primeiro calçar a sandália da humildade e falar, cara, preciso de ajuda. Isso é um primeiro, para mim já é um avanço. A gente já acompanha medicina, mais cirurgia plástica já há alguns anos, para mim isso já é um avanço. E hoje você tem isso. Acho que a internet ajudou a popularizar os problemas também, porque tem muita gente falando de problema na internet. Não é só de contar resultado positivo. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é exatamente o médico precavido. É o cara entender que isso pode acontecer. Óbvio que tem que acender a vela de 7 dias dele e rezar para que isso nunca aconteça com ele, mas se você aumenta o seu N amostral, isso vai acontecer com você, é uma questão de tempo e quando. E eu costumo sempre dizer para os meus clientes, para as pessoas, que você que está assistindo aí na esteira, basta um para destruir sua carreira. E eu costumo dizer que a maior preocupação, Marimark, você faz a defesa de processo. Então, você previne processo. Sim. Como? Cuidando dos problemas. Porque você não tem como prevenir o problema. Você tem que se preparar para o problema. E aí entra a profissionalização da atividade médica. É você entender que isso pode acontecer. E se acontecer, o que você faz? O que você vai fazer? Então, você tem uma intercorrência dessa. Para onde você vai? Quem vai te ajudar? Como é que você retoma a confiança? Porque quando você tem uma intercorrência, complicação, você está atirando num pilar da relação médico-paciente fundamental, que é confiança. E o paciente vai olhar para você e falar, e aí, tu vai corrigir mesmo? Tu é o cara? Tu corrige?
Se você não trabalha com esse discurso na sua rede social, se você não trabalha esse discurso na conquista do paciente, como é que você vai implementar esse discurso agora, como o problema aconteceu? E aí você entra na diferença entre preparo e desculpa. Ó a matéria do corte aí, ó. Agora fica esperto. Qual a diferença entre preparo e desculpa? O tempo. Quando você fala antes, você está preparado. Quando você fala depois do problema, você está arranjando desculpa. E as pessoas não percebem isso. Acho fantástico. Justamente essa forma de trabalhar. E aí eu vou te colocar numa situação mais complicada. Nós estamos falando, obviamente, de médicos. Mas como você tem aí, de novo, vou entrar na parte de negócios, você recebe pacientes também de procedimentos realizados por não médicos. E você recebe pacientes que realizam procedimentos por médicos não especialistas, ou que não têm uma formação adequada. Como você lida com isso? Esse foi um dos dramas, né, do começo de tudo. E essas pessoas, né, como eu disse, eu já até adiantei, né, esse cenário, né, dizendo, quando eu falei que a gente tratava pacientes, falava de profissionais médicos e profissionais não médicos. Porque, na verdade, eu acho que é um caminho sem volta, Limark. Também acho. É um caminho sem volta. A gente pode ter uma opinião sobre isso, né? A gente pode ter a nossa opinião sobre isso, se algumas áreas não médicas estão realmente preparadas dentro da formação. Então, eu acho que o caminho seria para transformar essas profissões, como em outros países acontece, de você pegar e todo mundo tem uma formação básica igual, forte, onde você consegue diagnosticar, você consegue ter noções mais... Porque se você compara a carga horária de uma faculdade de medicina com uma outra que não é de medicina, é completamente diferente. Né? E muitas vezes você conversando com esses profissionais, você vê que esses profissionais não estão, muitas vezes não estão aptos a entender o tamanho do problema que até que eles conseguiram para eles próprios, né? Que estão preocupados no protocolo. Faz um curso de hands-on no final de semana, pega o protocolo de como faz e aí, se der certo é aquilo, deu o protocolo. E se der errado? E essas lideranças acabam até encorajando-os, né? Porque eles têm que vender o curso. Sim. Então, a crítica aqui não é a isso existir, isso acontecer. A crítica é isso existir de forma tão pouco efetiva, tão pouco profissional até, né? Porque se você cria uma capacitação, essa capacitação tem que ser de verdade, tem que ser efetiva. Mas existe um contingente de pacientes, eu acho que esse contingente lamentavelmente vai aumentar se essa formação não for ampliada, se novos conceitos não forem trazidos para esses profissionais. E aí eu acho que, sem dúvida, que a clínica pode ajudar nesse sentido, não que a gente queira que isso aconteça, mas acaba sendo uma saída para profissionais não médicos que não têm expertise de tratar complicação. Porque é bonito, né, o consultório quando não dá problema, mas é como você falou, quando você se antecipa esse problema, você fala, não pode ter o problema, se houver o problema eu sei resolver. É como o piloto do avião. Olha, esse avião nunca caiu, mas se ele tentar cair, eu vou dar um jeito de pousar esse avião em segurança. Então, eu acho que está faltando um pouquinho isso, tanto na carreira médica, né? Muitos colegas embarcam em tecnologias, que ainda não dominam completamente. Então, isso não acontece só com um profissional não médico. Perderam o medo. Dentro da medicina. Em geral, perderam o medo. Só tenta. Então, nós estamos lá para ajudá-los, né? E a gente espera que sejam casos menos frequentes, mas o que tudo indica que esses casos ainda vão aumentar até que alguma coisa realmente sólida, alguma coisa realmente concreta venha a trazer mais conforto para esses casos. Vocês perceberam que o discurso dele e o meu é igual? Igual. Se já fosse advogado, falando para o médico, vendendo segurança e prevenção, o discurso é o mesmo. Você reparou isso? É igualzinho. É maturidade, eu acho. A gente não combinou nada. Não, mas é idêntico. Se você pega a fala dele agora e associa ele como se fosse um advogado falando sobre gerenciamento. É igual. Porque exatamente isso, a maturidade, ela vai entender que você passa a ser falível. Infalível nas coisas que você não tem controle. Não nas coisas que você tem controle, porque isso você consegue gerenciar. É óbvio que, eventualmente, nós somos seres humanos, nós somos falíveis. Você pode ter algum tipo de problema, mas você, com a maturidade, você percebe que existem coisas que você não controla.
E isso pode afetar o resultado do seu procedimento, da sua cirurgia. Tem uma outra coisa que você falou que para mim é muito importante, eu falo isso no escritório toda hora. E eu quero deixar esse recado para vocês. Nós não somos juízes. Na verdade, se a gente for analisar mesmo, o juiz tem poder judicante. Mas ele, assim, julgar alguém, para mim, só Deus. Só Deus pode julgar e na hora do juízo final vai determinar quem vai, quem sobe ou quem desce, ou quem fica e quem vai. Mas nós não somos juízes. Então, quando chega um caso lá, eu faço uma análise. Não é um julgamento. Eu faço uma análise para poder entender o que está acontecendo, se eu quero me envolver com aquilo ou não, e se eu vou me envolver, como eu vou ajudar. Porque há muitas das tendências das pessoas, ainda mais hoje com rede social e internet, as pessoas julgam. Bom, mal, certo e errado. Basicamente esses 4 conceitos. Bom, mal, certo e errado. E quando você chega, monta uma clínica que o foco não é julgar as pessoas, é ajudar as pessoas, quer que seja pacientes ou quer que seja profissionais, por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, no mundo atual, isso é uma disrupção. Olha que interessante. Porque hoje o senso comum é que você tem que julgar. Não, como ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Se ele gosta de azul, significa que ele não gosta de amarelo. Não, irmão, porque eu estou tratando o azul. Tem nada a ver, se eu ver amarelo, eu vou analisar o amarelo e vou ajudar o amarelo também. Só que as pessoas começam esse pré-julgamento. Como foi lidar com isso? Que eu sei que não foi fácil. Quando você vou empreender nessa área. Beleza, tem isso e isso. E aí as pessoas se acham no direito de apontar o dedo para você e falar o que você pode e o que você não pode fazer dentro do seu negócio. Como foi lidar com essa situação? Assim, eu acho que o julgamento não é se agiu certo, se agiu errado, se o profissional agiu certo, agiu errado. Eu acho que o julgamento mais importante que eu vejo no dia a dia é o julgamento se quem tem o problema quer ser ajudado. Eu acho que esse julgamento eu sou obrigado a fazer. Sim. Porque eu não posso obrigar... Para você ajudar alguém, essa pessoa tem que querer ser ajudada. Então, eu sinto, muitas das vezes, uma insegurança. Eu acho normal. Isso está sendo vencido a cada dia, Limar. Eu acho que a cada dia pessoas procuram o tratamento. Porque, na verdade, não procura algum profissional exatamente lá dentro. Não procura... a mim, que sou médico responsável pela clínica, procura a ajuda do tratamento. E, às vezes, eu acho um pouco difícil, assim, que as pessoas têm que entender que o tratamento exige um protocolo, exige uma liturgia, existe um... E eu sempre falo, todas as vezes que eu converso com os pacientes, minha equipe também está muito antenada com isso, é que a clínica ela é capaz de oferecer uma peça nesse tabuleiro. Vamos pensar no jogo de xadrez, né? Tem várias peças. Sim. Eu estou dando para o paciente, né, uma peça muito importante. Né? Uma peça que é poderosa, que vai avançar no jogo. Sim. Agora, eu não estou dando todas as peças. Se você não salvar teu rei, tua rainha, os bispos, você vai perder o jogo. Então, não adianta eu dar uma peça poderosa e essa peça ser comida se você não usar as outras peças. Então, claro. Quer dizer, o acompanhamento do médico assistente, do paciente, é preciso curativos, muitas das vezes, antibióticos, é preciso suporte clínico, nutricional. A gente, muitas vezes, trabalha com pacientes com comorbidades, né? Paciente diabético, paciente ex-fumante. Esse paciente tem que ter todo o contexto estudado, analisado, e tem que ter né, isso sanado junto com o tratamento, resolvido junto com o tratamento. Então, meu julgamento maior é em cima disso, de quanto o paciente, de quanto, né, no caso de complicações, o quanto o colega está disposto a investir a se envolver, no conjunto da obra. Se envolver. Porque muitas das vezes também não interessa a clínica, um paciente que não está fazendo o que precisa, ou um colega que indica a clínica e não faz também o que precisa. Claro. Então, acho que o julgamento é muito isso. E tem sido um trabalho, talvez um trabalho mais exaustivo do que falar sobre o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica propriamente. É mais complexo você falar sobre essa coisa de comportamento, né, do cliente do que propriamente do tratamento em si. Falando em complexidade, e agora eu vou falar de novo do negócio. Qual foi, assim, para você, as maiores dificuldades que você enfrentou quando você decidiu abrir esse negócio? Porque, de novo, você é médico, baita de um cirurgião, você está no seu meio. Então, assim, você atender paciente, entrar no centro cirúrgico, operar e tratar,
Você foi treinado para isso, você sabe. Você entrou numa área, falou, vou abrir um negócio, então tomou as pancadas aí. Quais foram assim? E você falando aí para as pessoas que estão querendo empreender em qualquer ramo de segmento da área da saúde, ou às vezes fora, qual foi assim as dificuldades que você encontrou? A minha geração, né, eu estou formado há 27 anos, então a minha geração não foi preparada para nenhum tipo de empreendedorismo. Muito mal administrava o consultório, sabia que tinha que pagar a secretária tal dia, o aluguel no outro dia, e a gente não tinha preparo nenhum. Na minha época não era obrigado a fazer revisão de ar-condicionado, o ar-condicionado ficava 10 anos lá, ninguém falava nada. Hoje, quer dizer, se o seu consultório não tiver um mínimo de gerenciamento, de organização, você fecha o teu consultório. Sim. Então a minha geração vem disso, mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada nessas coisas, sempre gostei de desafios, né? Sempre gostei de correr risco, sempre gostei disso, de fazer alguma coisa diferente, pegar alguma coisa que é feita de forma convencional e você tentar fazer de outra maneira, que é o que de certa forma está acontecendo dentro da filosofia da nossa clínica. Então, assim, eu acho que o mais complicado para o médico, respondendo assim, o que eu penso que um médico precisa vencer para ser empreendedor? Ele não pode pensar, porque nós, na verdade, principalmente minha geração, foi pensar em reserva de mercado, né? Tantas cooperativas médicas que surgiram, e não era por mérito, era por você estar ali e era amigo do rei, né? É isso aí. Então eu acho que é muito isso, a questão o médico não pode pensar em reserva de mercado. Rapidamente, uma vez eu fui parte de um projeto de um hospital. A gente queria montar um hospital numa cidade pequenininha, perto de Friburgo. Eu me lembro disso. E juntamos 14, 15 médicos para fazer esse hospital. E as reuniões eram muito engraçadas, porque a gente falava, né, não, vai ter cirurgia disso. Aí o anestesista um dia falou assim, o anestesista que era um dos cotistas falou assim, o hospital nem existia ainda. Ele falou assim, ué, peraí, mas eu não sei fazer anestesia para cirurgia cardíaca, por exemplo. Não, mas vai vir outro anestesista. Não, no meu hospital não vai vir outro anestesista. Eu vou ser o anestesista desse meu hospital. Então, quer dizer, quebrar isso, sabe, é muito difícil, porque nós, as gerações anteriores, então foram doutrinadas. Hoje, talvez, vamos pensar na cirurgia plástica, que a gente está mais intimamente ligado. Hoje você reconhece pessoas, por exemplo, que operam narizes maravilhosos, né? Então, alguns colegas decidem não operar mais nariz e indicar esse outro colega. Isso é novo, né? Isso é relativamente novo. Muito novo. Então, assim, você delegar o cuidado para o seu paciente que tem uma necessidade, que está cicatrizando devagar, que está com dificuldades de cicatrizar, para uma clínica onde esse paciente vai ter um atendimento especializado, entendeu? Isso é um desafio que a gente está impondo. Assim, falar, colega, vale a pena. Isso é vanguarda. Eu tenho uma equipe que vai te ajudar. Vem com a gente. A clínica está aberta para a equipe do médico ir lá, conhecer e trabalhar lá dentro, né? Existem situações que o paciente faz a sessão de oxigenoterapia hiperbárica e quando ela sai, dependendo da condição dela, ela pode exudar muito, ela pode, dependendo do curativo, ela pode precisar trocar o curativo imediatamente ao sair da câmara hiperbárica. A equipe do profissional tem a clínica aberta para fazer isso lá. Se a equipe não pode ir, existe aqui a equipe da clínica está preparada para isso. Então, assim, é uma maturidade, é um passo adiante de você falar, eu vou delegar isso a alguém. E você sabe que na cirurgia plástica, principalmente, nós somos muito vaidosos, somos muito cuidadosos e enciumados, né? Então, você delegar isso, acho que tem sido o maior desafio nosso, falar que nós estamos prontos para assumir essa responsabilidade sem nenhum... sem nada assim que possa interferir nessa relação, né? Você sabe que, assim, eu não sei se você já falou assim em podcast, alguma coisa assim, sobre a clínica propriamente dita, falando do negócio em si. Mas para mim isso já é uma quebra de barreira absurda. E eu acompanhei bem desde 2007, entrei no Pitangui em 2008, a mudança, porque antigamente era muito engraçado, porque o conhecimento, você ter acesso ao conhecimento de uma técnica feita por um grande mestre, era um grupo seleto, é uma seita.
uma confraria que poucas pessoas tinham acesso. Isso, eu estou falando em 2008. 2008. Se você falar década de 90, 80, cara, era um nicho muito pequeno. Pior ainda, o mundo que nós estamos hoje, se você está vendo, não sei quando você está vendo esse corte, mas nós estamos em 2025. Então, assim, no mundo que nós estamos hoje, as pessoas ganham dinheiro vendendo técnica. Você saiu do completo, absoluto confraria onde ninguém conhece para que isso vire um negócio. E a pessoa ganha mais dinheiro ensinando a fazer do que propriamente fazendo. Muitos. Você conhece vários, eu conheço vários. Muitos. E isso é uma mudança absurda de mentalidade. Outra coisa, e para mim isso hoje é fundamental. O médico, ele perdeu a vergonha de falar que quer ganhar dinheiro. Porque se médico e ganhar dinheiro há pouco tempo atrás, era pecado. Por quê? Porque a medicina era muito comparada a um sacerdócio. Você falar que padre vai ganhar dinheiro, não vai dar muito certo. Não, por que o padre chega? Imagina um padre falando de empreendedorismo. Ia ser um pouco complicado. Como é que nós vamos ampliar a nossa paróquia? Exato. Imagina isso. Você imagina isso. De novo, isso também... É que as pessoas não se dão conta das coisas que acontecem. Mas isso também foi quebrado. Posso citar alguns. O padre Marcelo Rossi. Quebrou isso daí também. Mas ele fala de empreendedorismo, provavelmente... Não. Gente, ele é uma fonte de captação de recursos absurda. Eu não estou falando que ele faz mais-valia, acumula riqueza. O que ele faz com o dinheiro é outra coisa. Faz doação, tem trabalho social. É fantástico. Mas ele também entrou no empreendedorismo. Existe o empreendedorismo. Resolve milhões de dores. Fábio de Mello. Tem vários. Na época dos padres cantores, vários. E isso é uma forma de empreender. As pessoas não se dão conta. Isso quebrou. Então, quando você tira essa questão do sacerdócio e você fala, é legal eu ganhar dinheiro, porque dinheiro é reconhecimento daquilo que eu faço. Então, isso... Você tira uma limitação imposta pela vergonha. Isso começa a avançar. Dentro disso, e aí a gente entendendo que os médicos hoje estão conhecendo mais, eles entendem que uma atividade multidisciplinar é importante. Então hoje a gente estava falando lá, antes de a gente entrar aqui, marketing, pessoa para cuidar da nossa aparência, tudo. Hoje você tem uma equipe que é muito maior que muitas vezes a equipe cirúrgica que vai fazer cirurgia. Cara... Hoje, para mim, esse conceito multidisciplinar ele acaba sendo bastante importante com o que o médico precisa. E quando eles chegam até você, e a gente fazendo agora um scout, pelo que você já trabalhou e pesquisou assim, quais são as complicações que a clínica mais trata hoje? O que você vê assim? Quais são os maiores pepinos que tu resolve lá pela clínica? Então, a clínica ela tem duas vertentes, né? Quando a gente pensa assim, que é uma clínica muito voltada, especializada no paciente de cirurgia plástica. Então, assim, não que a gente não aceite um outro tipo de paciente, no paciente, por exemplo, diabético, que tem uma ferida, a clínica é aberta a todo tipo de necessidade, toda indicação de oxigenoterapia hiperbárica. Mas dentro da cirurgia plástica, a gente tem as complicações mais corriqueiras mesmo, que são ligadas a inflamações exacerbadas, né? Isquemia, e congestão do tecido que foi mobilizado, que foi operado. Exemplos, né, são ponta do retalho após uma abdominoplastia, umbigo que pode estar sofrendo, que pode sentir, uma areola que pode também estar isquêmica. No caso de cirurgias de rosto, facelifting, pontas também do retalho, ou um inchaço também sobre um inchaço mais exacerbado. É porque as pessoas se dão conta disso. Uma coisa muito importante, a oxigenoterapia hiperbárica, quando a gente pensar em oxigenoterapia hiperbárica, a gente tem que pensar em anti-inflamação. Legal. O principal efeito a curto prazo da oxigenoterapia hiperbárica, de uma sessão, 2, 3, até 8, 10 sessões, é anti-inflamação. A gente não consegue fazer uma ferida, por exemplo, granular, crescer granulação com 5 sessões. Não consegue. Isso é fisiologia da cicatrização. Então, a gente não consegue. Então, quando você fala, olha, vamos fazer 5 sessões para um paciente que acabou de operar, a ideia é desinchar. A ideia é tirar a dor.
A ideia é melhorar a mobilidade, porque quando você desincha, o fluxo de sangue chega mais efetivo e um sangue suplementado com oxigênio. Então, esse conceito é muito importante e é o que a gente tem falado. A gente, graças a Deus, temos a oportunidade de falar em congresso, cursos, né? E através da rede também, das redes sociais. Então, quando você pensa em hiperbárica, pensamos em anti-inflamação. É corrigir aquela modulação, aquele problema da modulação da inflamação que faz cicatrizar mal. Então você trabalha pensando em modular interleucina, TGF-beta, fatores de crescimento. Você consegue corrigir aquele efeito exacerbado do radical livre de oxigênio, que hoje é chamado de ROS, né? Você consegue controlar o estresse oxidativo. Então, assim, tudo que envolve inflamação, né, isquemia, por sua vez, congestão, a hiperbárica pode ajudar. Mas aí tem um detalhe. Tem muita gente utilizando preventivamente a cirurgia. De novo, melhorar a oxigenação, talvez a pessoa esteja inchada ou inflamada pela alimentação que ela estava adquirindo antes. Então, existe também esse protocolo profilático? Sim, isso já tem explicação, né? Isso já tem... saíram trabalhos muito interessantes na última década e alguns trabalhos mostrando a hiperbárica, ela é capaz de preparar a sua célula para o pior. Por isso que se justifica hoje você fazer sessões antes de operar. E assim, é óbvio que eu tenho responsabilidade como médico, e aqui não vou deixar o meu instinto empresarial prevalecer, mas eu acho que num futuro muito próximo nós não deixaremos de indicar oxigenoterapia hiperbárica. Talvez com adaptações na máquina, no sistema, mas eu acho que a gente não vai deixar de usar. Se a ciência continuar confirmando tudo que tem surgido de publicação, nós não vamos deixar de usar. Acho que vai ser, talvez, irresponsabilidade não usar. Porque tem mostrado o seguinte, quando você dá, né, um estado de hiperóxido, quando você dá um estado de aumento de oxigênio, hiperóxia, né? Você torna o paciente, ele se mantém em hiperóxia, e você remove essa hiperóxia, ou seja, o paciente acabou a sessão, acabou a câmara, abriu a câmara. Esse contraste entre hiperóxia e hipóxia relativa, porque ele estava no estado de hiperóxia, ele passa por um estado de hipóxia relativa. Isso faz com que as nossas células entendam que alguma coisa vai acontecer de pior. Então, isso é um mecanismo a nível celular. A célula começa a se preparar, aumentando todo o sistema dela de produção de proteína, enzimático, ela começa a crescer a nível de complexo, né, citoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, tudo isso começa a se tornar mais aumentado. A célula se prepara para isso. Sim. Então, é essa explicação que, né, quando nós fazemos esse preparo pré-operatório, por que o paciente responde melhor. Então, quando você vai lá, a gente está trabalhando a nível macro, né? Eu inciso, a pele. Sim. Talvez a hiperbárica seja a única maneira, junto com suplementação, né, de nutricional, sejam as únicas maneiras de você trabalhar a nível micro. Cara, assim... Na microscopia, você tem uma reação ao que você está fazendo na macroscopia. Talvez seja a única maneira que a gente tem hoje, né? De você ainda não tem nada que atue lá no DNA diretamente, você dê e o DNA responda, né? A hiperbárica, ela protege o DNA, daí a explicação da capacidade de rejuvenescer, quando pessoas que fazem hiperbárica se sentem rejuvenescidas. Ela protege o DNA através do aumento do telômero. Você tem, por exemplo, isso já é ciência, trabalhos com nível de evidência bastante robusto. Você melhora a fibra colágena, você melhora a capacidade da fibra elástica, isso já é ciência. Então, assim, quando a gente utiliza a hiperbárica, você está tornando o seu organismo mais forte para responder ao trauma que nós produzimos como cirurgiões. Assim, você está falando e tem vindo várias imagens na minha cabeça. Imagens que estão validando o que você está falando. E a gente não tem noção disso. Vou explicar. Você que já viu filme de ficção científica, ou filme de super-herói, por exemplo. Você imagina o Wolverine, ele está onde? Numa câmara hiperbárica, quando eles colocam o adamante. Ele está numa câmara hiperbárica.
Pode reparar, vê lá no filme lá. Se você vai naquele filme, qualquer filme que eles falam de mutação ou regeneração tecidual, ele está numa câmara hiperbárica. Sempre é uma câmara hiperbárica. Se você fala naquela parte de viagem no tempo, onde você faz que a pessoa está em animação suspensa, é uma câmara hiperbárica. Você pode ver qualquer um deles. Qualquer um. Uma câmara hiperbárica. Todos eles estão numa situação em que há uma superoxigenação. Não vou falar com uma câmara hiperbárica, mas uma superoxigenação, com certeza. Filmes que trabalham clonagem. Tem aquele quinto elemento que a mulher feita lá, é numa câmara hiperbárica. Todos são. Então, assim, de novo, obviamente a ficção, quando os caras vão fazer um filme, eles estudam e eles pegam conceitos técnicos. Então, assim, se você não está acreditando no que o Gustavo está falando, porque você, obviamente, deve estar, porque o público nosso é um público altamente qualificado, mas se você quer uma validação, você tem hoje, só no cinema, você olha, você vai reparar exatamente isso. Então, assim, concordo, não vai mudar. Eu acho que talvez a gente tenha essa tecnologia, ela avançando para se tornar portátil, para se tornar mais popular, mais acessível. E isso que faz, talvez, o papel e a responsabilidade das redes sociais é tornando mais acessível esse conhecimento. E aí entra um ponto importante, a comunicação direta com o paciente. Porque hoje você batalha, eu vejo o seu dia a dia, para formar médicos. Para que esse médico entenda que o protocolo profilático é importante, que isso entra na prevenção dele, na documentação e no discurso de venda, no que ele vai trabalhar, e que ele considere essa possibilidade uma solução para quando acontecer uma intercorrência, não esconder isso debaixo do tapete. Isso é um resumo de tudo que nós falamos aqui, se você não sabe. Exatamente isso. Mas a comunicação hoje com o paciente, vocês sabem que o poder que o paciente hoje tem. Então, quando você gera uma comunicação dessa, o paciente vai querer isso. E talvez essa seja uma das principais modificações que nós estamos enfrentando nesse período de tempo. O poder, empowered patient, né? O poder do paciente no tratamento, na escolha, no preço. Cara, tem paciente que aceita pagar um valor, tem paciente que não aceita. E você vai ter profissional que vai se adequar ao preço que o paciente quer pagar. Antigamente não existia isso. Tanto é que a cirurgia plástica era inacessível. Era só para poucos. Por que hoje a pessoa consegue fazer cirurgia plástica em Nova Iguaçu? Porque o paciente começou a ter demanda. E o médico, por que não? Então, quando você trabalha essa linguagem para o paciente, entendendo, e o paciente vendo, cara, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou me colocar numa situação de estresse, onde pode ter uma complicação, porque se essa complicação intercorrência acontecer, quem sofre sou eu. E aí o paciente pensa exatamente assim, e fica a dica para vocês. O paciente pensa, eu estou com a cicatriz, estou com a necrose, estou com um problema e o médico está com o dinheiro. É certo isso? Não. O que o paciente vai fazer? Pedir o dinheiro de volta. Simples. É matemática isso. Aí você pode reparar que todos os casos acontecem da mesma forma. Então, quando você trabalha isso e coloca o paciente nesse centro de decisão, vamos fazer isso para poder, ou vamos acontecer isso, porque se acontecer, você consegue diminuir a sua responsabilização. E, de novo, a gente se mistura num conceito simples, só a gente a trabalhar naquilo que é melhor para o paciente. Focando nisso hoje, quando você fala que você tem a clínica, não é uma clínica, né, Richard? Vamos falar, pessoal, quantas clínicas são, como é que você está com o processo de crescimento, onde elas estão? O pessoal quer saber, meu filho. Tudo começou em Friburgo, onde eu atuo, né, como cirurgião plástico. E como eu contei, lá outros profissionais se interessaram, outros médicos se interessaram, da área de ortopedia, outros cirurgiões plásticos. E hoje todo mundo, né, divide a clínica, todo mundo indica paciente para a clínica e nós começamos esse projeto lá. E foi tão interessante, foi tão rápido que tudo aconteceu que eu comecei, Elimar, que é interessante, eu comecei a receber ligação, porque apesar da minha vida profissional estar, né, praticamente 100% em Friburgo, tem amigos aqui. Eu tive ligado lá ao serviço na Santa Casa, lá no Instituto Pitangui. Fiquei lá 10 anos lá trabalhando e tenho amigos, minhas filhas estudam aqui no Rio, né? Então, eu vi criança, senhor. Então, assim, eu tenho conexões aqui no Rio e aí acabava recebendo ligação. Richard, eu tô com um caso aqui assim. Eu falei, cara, não posso te ajudar, porque minha clínica está em Friburgo. Não, mas aí como é que eu não tô? Eu tô sem vaga aqui no Rio, não tem vaga. Ligaram para as clínicas aqui do Rio, não tem vaga. E aí começou aquilo, né?
pipocar na cabeça aquilo, caramba, será que no Rio tem espaço para a gente fazer a mesma coisa, replicar o que nós fizemos em Friburgo? E aí eu tomei coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Com taxa de juros tão alta como tá, você fazer alguma coisa nesse país, você tem que ter muita determinação, muita coragem, muita vontade. E nós conseguimos reunir um time robusto também para vir para cá e ficar aqui, que é uma herança da clínica de Friburgo, né? E aí nós abrimos a clínica aqui no Rio, na Barra da Tijuca, e a clínica está indo super bem. Eu acho que em pouco tempo a clínica já avançou bastante e é uma clínica que poucos conhecem ainda, né? Vamos reverter essa situação, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Poucos conhecem, é uma clínica totalmente voltada realmente para o cliente da cirurgia plástica. A equipe que está lá é uma equipe que conhece cirurgia plástica, uma enfermeira-chefe, é especialista em curativo. Ela está muito habituada com isso, em tratar o paciente, né, que necessita de uma atenção especial. Ela conhece bastante curativo. Então, não só a hiperbárica, né, a gente tem não só o tratamento hiperbárico, mas também esse núcleo de tratamentos de suporte ao paciente de cirurgia plástica. Isso é bem legal. Vou te fazer uma proposta aqui. Tu já pensou em fazer uma mentoria disso? Disso também de gerar um conjunto de aula para você ensinar não só médicos, mas a equipe de apoio, assim, a mentoria, como tratar a intercorrência ao paciente através da oxigenoterapia hiperbárica? Sim, a gente está reunindo cada dia mais documentação, mais experiência e é uma coisa relativamente nova a ideia de que a gente pode ajudar o outro colega a cuidar da complicação, né? É muito, muito mais novo ainda a ideia de eu falar, olha, colega, se você mandar seu paciente antes, a gente tem uma chance muito grande desse paciente complicar muito menos. Então, assim, é tudo muito novo, né? Mas, claro que isso é uma possibilidade, que a gente vai trabalhar junto nisso, porque você trabalha na prevenção de complicações jurídicas e a gente trabalha na prevenção da complicação que gera, muitas das vezes, as questões jurídicas. Eu acho que é uma boa parceria a gente falar sobre isso e trazer isso para os colegas, né? Sem dúvida alguma. Uma coisa importante é como a gente está falando também de complicação, um limitante, né? Nós podemos fazer muito mais se hoje os colegas passarem a entender que o tempo dentro da complicação é fundamental. Sim. A gente ainda está recebendo paciente assim, com um delay muito grande desde que se identificou o problema. Acho que leva um tempo muito grande para o colega se convencer de que alguma coisa tem que ser feita. Por isso a mentoria, por isso ensinar. Eu sou muito dessa questão. Senão temos que ensinar as pessoas a identificar o problema rápido e resolver rápido, antes que a gente não consiga mais resolver. Mas aí tem um detalhe, a gente tem que fazer isso sem parecer que a gente está criando um problema para vender a solução. Isso também é um dilema muito grande, né? Um dilema ético, né? Mas o fato é que, às vezes, a gente, como eu falei, a gente olha e não quer acreditar. Então, talvez, muitas das vezes é melhor a gente pecar pelo excesso e falar, pô, vamos começar, né? Existe coisa na medicina hoje que é assim, né? Você desconfiou de uma embolia pulmonar, você não vai falar assim, peraí, vou fazer seu exame, vou esperar mais um pouco, vou marcar para semana que vem seu exame. Não, você começa a tratar. Se você suspeitar de embolia pulmonar, um infarto agudo do miocárdio, você começa a tratar, depois vai ver se é realmente um infarto. Então, assim, esse tempo, esse delta T, né, como é chamado, é muito importante para você trazer benefício para o paciente e evitar maiores problemas. Então, essa mentoria, eu acho que estaria muito voltada a isso, entendeu? Concordo plenamente. A gente conseguir fazer com que os colegas acordem e vejam o que tem que ser visto, sabe, com uma certa agilidade para evitar maiores problemas. Querido, vou te falar o seguinte, só para vocês saberem, nós estamos o quê? 16 de fevereiro? 16 de fevereiro? 14. 14 de fevereiro. Beleza. 14. Esse ano, vocês não sabem disso, mas é importante que esses dados não são divulgados. Só esse ano eu tratei 5 mortes. Eu tive 5 mortes de profissionais de saúde que chegaram, que eu cuidei. E só esse ano, assim, para mim, foi recorde histórico de mortes que eu tive que cuidar. Então, na virada do ano eu tive 1, de janeiro eu tive uns 3 e agora mais 1. 4 mortes. Então, assim, as pessoas, isso não acontece. Acontece às vezes, porque
eu vejo uma expressão horrorosa, eu vejo amanhã. Vamos aguardar um pouquinho? Às vezes não tem esse pouquinho. Então, assim, por isso que eu insisto, eu acho assim, eu gosto de mentorias, eu acho que a mentoria é uma coisa importante quando você tem um assunto altamente relevante. Julgamento, isso é para vender aquilo, é para vender aquilo, cada um pode fazer, porque a venda ela existe de conhecimento. Eu estou passando conhecimento que eu acho que é relevante para você. Se você quer, você compra. Se você não quer, meu irmão, segue o jogo. Assiste conteúdo gratuito na internet e pronto. Mas esta possibilidade, associado a pessoas quererem investir de novo no seu negócio, isso a gente vai fazer. Isso é um fato. Então, você está vendo em primeira mão que vai ter novidade por aí. E aí vocês aprendem como é feito as coisas. As coisas, as principais ideias e oportunidades, elas surgem em conversas. E a gente entendendo o porquê das coisas. E eu gosto muito, por isso que eu botei esse nome, KC Por quê? Por quê? Porque tem que fazer sentido. Tudo tem que fazer sentido. Quando você vem para cá hoje, você vai falar sobre um tema, tem que fazer sentido. Por que você vai falar sobre o tema? Por quê? Porque você está conscientizando a opção de gente sobre a importância da oxigenoterapia hiperbárica, sobre a importância de um tratamento precoce, a importância de um tratamento profilático, a importância de você tratar isso com seu paciente e como você explica essa situação, como você coloca isso no termo e como você gera autoridade com isso. E isso que eu estou falando na parte técnica. Porque se fosse uma parte de negócio, como é que você cria um diferencial competitivo de mercado só no fato de você fazer isso e seu coleguinha não? E aí justifica você aumentar o seu valor. Porque você não está aumentando o seu preço. Porque as pessoas entendem, confundem preço e valor, sabe? Ela fala, mas se eu cobrar isso, talvez o paciente não feche, né, irmão? Você está gerando valor. Você está cobrando a mais porque o valor que você gera e o valor percebido é maior. E como é que você aumenta a percepção de valor? Aumentando a percepção de autoridade. Cuidado, carinho, atenção e vários outros conceitos que as pessoas não sabem como usar. Daí essa grande questão. Chá, fantástico, irmão. Assim, eu sou um fã seu como cirurgião, acho você incrível, sempre achei. Sempre foi mal aproveitado, já te falei isso várias vezes, mal aproveitado. Muito mal, subaproveitado. E agora sim, eu acho que você está unindo a parte técnica, que é de excelência, com uma outra parte de proteção e segurança, que é fantástico. Então, assim, eu só tenho a agradecer, te dar os parabéns e, assim, abrir o microfone aí para você falar com o pessoal que você quiser, porque para mim foi fantástico, irmão. Excelente. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado aí pelo seu elogio de amigo, né, igual elogio de mãe, né? Tem que pensar e óbvio que a gente fica feliz e é importante a gente estar... sempre que está fazendo alguma coisa diferente e eu acho bacana é quando funciona, né? Inventar, a gente inventa coisa todo dia, mas quando alguma coisa que você vê que realmente funciona e tem um propósito, a gente tem um propósito social, a gente tem um propósito financeiro, a gente tem um propósito de fazer isso crescer. Por que não? Por que a gente não pode ter uma clínica com esse nível de pensamento, com essa filosofia em cada capital, em cada cidade que opera muito, né? Exato. Eu acho que o grande recado assim, que eu queria dar é que a gente não está fazendo novidade nenhuma em termos de... claro que a oxigenoterapia hiperbárica tem muita gente que faz bem, tem muita gente que tem clínica, que funciona muito bem. A nossa proposta é um atendimento mais personalizado, individualizado, voltado ao paciente que precisa mais, que é o paciente da cirurgia plástica, porque ele não está doente. A maioria das vezes você faz a cirurgia plástica, o paciente não está... Ele tem um problema estético, ele quer ficar... Ele está bem, ele quer ficar melhor. Então, assim, é um compromisso muito grande que a gente tem com isso. Isso se reflete na vida jurídica, na sua vida jurídica, aí, no que você faz juridicamente. Então, assim, é uma oportunidade da gente cuidar melhor, mais de perto e observar melhor e cuidar melhor desses pacientes. Então, essa acho que é o grande diferencial do que nós lá na clínica estamos fazendo. E a ideia, eu acho que principalmente as gerações mais anteriores, né, que estão ainda em atividade, é a gente pensar em abrir a mente. Porque eu vejo, Limarco, uma receptividade muito grande de uma geração mais nova, né? Essa geração hoje, por exemplo, que pensa muito em tecnologia, ela não abre mão de ela quer dar tudo para o paciente, né? Sim. Às vezes até, eu acho, quando você analisa, pode ter até algum grau de exagero, né? Numa cirurgia, a pessoa usar 3, 4 tecnologias, né? Então, assim, é claro que isso se reflete em lesão celular, maior nível de lesão celular. Então, essa geração está mais voltada a indicar mais proteção, porque também está se causando mais dano. Mas as gerações, né, anteriores, né, acho que tem que abrir a mente. Eu não digo que tem que virar especialistas em medicina hiperbárica,
mas tem que entender como estamos entendendo de outras coisas mais, né? De coisas novas que estão surgindo, que a gente tem que se atualizar. Novas técnicas, novas tecnologias. Então, meu recado seria esse, que a gente pudesse estudar um pouco, procurar se informar e estar perto, né, desses benefícios que as coisas novas podem trazer. E a hiperbárica, apesar de não ser nova, ela vem numa modelagem nova e que pode beneficiar o paciente. Para mim, a principal modelagem, uma coisa que você falou que é fundamental, é que você não trata a doença, você trata o paciente. Você trata a dor do paciente. E você, fazendo esse tratamento, você está protegendo o médico também. Porque você vai tratar a dor, que vai ser, muitas vezes vai provocar, vai alimentar a dúvida. Essa dúvida vai corroer como um câncer a relação médico-paciente. Você tratando essa dor, tirando essa dúvida, colocando essa dúvida numa certeza do tratamento correto, o melhor resultado, você consegue manter. Isso, para mim, é prevenção, irmão. Você está no meu time de gerenciamento de risco. Bem-vindo. Bem-vindo, viu? Pessoal, é isso. Espero que vocês gostaram. Eu vou chamar o Richard quando ele estiver com 100 clínicas. Ele vai voltar aqui para falar como é viver, como se vive um bilionário. Então, ele vai poder explicar para a gente o que ele está fazendo com tanto dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês acabaram de testemunhar o nascimento de um império. Grave esse podcast para quando ele voltar aqui com 100 clínicas, a gente entender que tudo começa com a primeira, com a segunda, e depois você com uma boa ideia, um bom negócio e principalmente com um bom propósito, não tem como chegar lá. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.